Olá, gurizada concurseira! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre os 4 principais erros de quem está iniciando os estudos. Vem comigo! Quando a gente inicia nessa vida de concursos públicos, nessa vida de concurseiro, normalmente a gente comete uma série de erros. E normalmente todos eles a gente comete juntos ainda. E isso acaba atrasando os nossos estudos, porque para se tornar um concurseiro intermediário, a gente acaba perdendo mais tempo ali naquele início em aprender a estudar, em como fazer as coisas. Então, essas dicas que eu vou dar não é só apenas para quem está começando, porque muitas vezes, mesmo quando a gente vira um concurseiro intermediário, a gente acaba incorporando alguns erros lá do início e não se dá conta que aquilo é errado e que aquilo está sendo mais uma algema ali que está te prendendo para ser aprovado. E esses erros acabam se tornando pontos fracos na nossa preparação. Então, esses principais erros que eu vou mostrar agora vai ser para ajudar todo tipo de concurseiro, até aquele mais avançado que quando vê ainda não se deu conta disso. Erro número 1, estudar apenas no pós-edital. Gente, esse é um erro muito comum em quem está iniciando. E assim, é um tiro no pé. Não só para quem está iniciando, mas para quem também troca de área e muito rápido, assim. E às vezes uma área para outra é muito diferente. Se forem áreas correlatas, até se consegue fazer uma adaptação. Mas quando são áreas muito opostas e você só tem ali o pós-edital, é muito difícil. Assim, é um problema muito grande, porque você não consegue se aprofundar. E como tudo na vida, hoje em dia, na modernidade, tudo na vida a gente precisa ter um diferencial e precisa ter um aprofundamento. E ser concurseiro hoje em dia é uma profissão. Independente se você tem outro trabalho, se você trabalha e tem uma rotina complicada ou não, você tem que entender que isso também é sua segunda profissão ou terceira profissão, mas é uma profissão que você vai ter que seguir. Então você vai ter que se aprofundar, você vai ter que se especializar. Então, já juntando com o erro 2, que é trocar de área toda hora. Gente, existem várias áreas, né? Tem área fiscal, tem área de controle, tem área de tribunais, área policial, tem vários tipos, né? Bancário. E cada área são matérias muito diferentes uma das outras, né? E dependendo de uma prova para outra, às vezes 90% do edital é diferente. O que acontece? Quando a gente estuda somente para uma área, a gente vai se especializando naquelas mesmas matérias. E nessa especialização, a gente vai criando cada vez mais bagagem e aprofundamento. E daí começam a vir as aprovações. O que não pode é tu ficar trocando de área toda hora, sabe? Tipo, eu iniciei fazendo esses 2 erros combinados. E eu acredito que grande parte dos concurseiros iniciantes fazem esses 2 erros combinados. Não escolhem uma área, não vem qual área que você quer trabalhar. Eu quero passar, eu preciso ser aprovado para ontem. Então você só vê ali, tipo, eu preciso passar logo, não interessa para que área é. A pessoa está desesperada ali, eu quero passar logo. Eu preciso de uma renda, eu tô sem renda, tô desempregado. Pega e estuda, que nem eu fiz. Eu comecei estudando para a área de jornalismo, né? Os concursos na área de jornalismo, na área de comunicação social também. E eram muitas poucas vagas. Eu queria ser servidora, eu queria mais isso do que ser jornalista. E eu pensei, não, vou fazer os concursos que estiverem saindo. E daí saiu o concurso do MPU. E nisso, quando saiu, já tinha saído o edital. E eu, vou fazer essa prova lá no Corém, eu acho que eu fiz uma prova para assessor de imprensa. Vou fazer essa prova e depois vou estudar para o MPU. Em um mês. E eu achava, eu, naquele início, sem ter noção nenhuma do que era um concurso público, achando que, por eu ser uma pessoa que eu sempre estudei, por eu ser uma pessoa que eu sempre fui CDF na escola, achava, não, vou estudar um pouco e vai dar para passar. Gente, não é questão, isso não tem nada a ver com ser inteligente, não tem nada a ver com ser CDF, não tem nada a ver com nada disso. Só que quando a gente está iniciando, a gente não tem essa noção. E daí, fui lá, fiz o concurso do MPU, com certeza fui mal também, né? No do jornalismo eu consegui bem, mas não fiquei ali, era cinco vagas, eu fiquei, sei lá, não fiquei dentro das 5 vagas, não me recordo agora a minha colocação, mas tomei pau, né?
fui aprovada, mas não fiquei dentro das vagas. E no do MPU tomei um pau, acho que eu fiquei devendo muitos pontos, acho que eu tive que parcelar, fazer um financiamento para pagar meus pontos negativos para o Sebrasp. E daí eu pensei, nossa, então essa área não é para mim. Daí nisso já estava rolando, já estava no pós-edital do Cefaz, Rio Grande do Sul. Vou fazer para técnico tributário. Fui lá fazer para técnico tributário, estudando um mês para área fiscal. Gente, claro que milagres acontecem, claro que a fé move montanhas, mas é que tem coisas que realmente hoje em dia é impossível. Eu sem nenhuma bagagem, naquela época, logo que eu tinha começado, sem nenhuma bagagem, do zero, começar a estudar um mês para um concurso da área fiscal e achar que eu tinha chance de ser aprovada, eu fui muito otimista desde o início. Então, eu ficava trocando toda hora. E esse trocar toda hora de área, eu não estava me aprofundando em nada. E aí que eu me dei conta que eu tinha que ficar numa área só. E eu sempre tive um grande gosto, assim, de estudar direito. Eu acho que futuramente eu pretendo cursar a faculdade de direito, inclusive. É uma área que eu gosto demais. E daí eu pensei, vou estudar para tribunais. E ali, quando eu decidi que eu ia estudar para tribunais, a minha vida já melhorou. Porque daí eu comecei a me aprofundar naquilo. Isso foi lá em 2019, quando eu me decidi, que eu comecei a estudar, assim. Foi em final de 2019. Então, isso já mudou para mim. Eu acredito que a gente, primeiramente, tem que escolher uma área que a gente gosta, porque por mais que seja seu sonho ser servidor público, você tem que lembrar que depois você vai trabalhar naquilo. Então, você tem que escolher uma área que você realmente gosta, que tem a ver contigo, e ir estudando para aquela área. A pressa é inimiga da perfeição. A gente fica com pressa, a gente tem aquela ansiedade de ser aprovado logo, e a gente acaba achando que está fazendo o caminho mais curto, mas na verdade a gente está fazendo o caminho mais longo, fazendo essa mistureba de editais, fazendo essa loucura de trocar de área toda hora. Então, esse erro eu cometi por muito tempo, foi por vários meses, e foi um erro crucial. E eu digo para vocês que estão iniciando, ou para vocês que querem trocar de área, pensem bem qual área vocês querem e tentem o máximo possível ficar com aquela área ou em áreas correlatas, né? Por exemplo, se você é da área fiscal, mas às vezes sai um concurso na área de controle, que é parecido, tem muita coisa diferente, dependendo, mas também tem muita coisa semelhante, dá para fazer. Eu acredito, por exemplo, que a área de tribunais e a área policial, a carreira policial e a carreira de tribunais, as duas têm bastante coisa em comum, assim. E por isso que quando eu resolvi tentar PRF, eu analisei isso daí. Eu já estava mais madura e eu analisei que realmente tinha muita coisa do direito e eu estava estudando para tribunais, então dava para fazer essa troca. Então, assim, se você for trocar de área, pense em todos esses fatores, né? E se você está começando, escolha melhor combina com você. Erro número 3: estudar apenas assistindo videoaulas. Gente, videoaula é uma ferramenta maravilhosa. Tem gente que tem preconceito com videoaula. Não é assim, não. Videoaula é uma boa ferramenta, sim. Mas a gente tem que saber usar, né? E como toda ferramenta, ela tem suas utilidades. Eu acredito que as principais utilidades da videoaula é para realizar revisões, para quando você está muito cansado de ler PDF, você alternar, né, para render mais tempo de estudo, para você massificar aquele conhecimento, né? Dá para adaptar os estudos para que tenha essa alternância com videoaulas. E também para quando você tem muita dificuldade numa matéria, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em exatas, raciocínio lógico, etc. Então, quando eram essas matérias de exatas, estatística, etc., eu utilizava as videoaulas e fazia os exercícios. Pausava ali para fazer um exercício, fazia devagarzinho, porque realmente era uma matéria que eu tinha que dar mais atenção, eu era obrigada a perder mais tempo. E por mais que a gente use no 2.0, que eu não consigo assistir vídeo que não seja mais no 2.0, mas isso é de cada um, né? E também
com o passar do tempo, a gente vai ficando mais acelerado ali, né? E bota no 2.0. Mas mesmo que você utilize o vídeo no 2.0, a videoaula sempre vai tomar mais do teu tempo. Então, realmente, o ideal é utilizar ela com sabedoria ali, de um jeito moderado. Conheço pessoas que estudaram só por videoaula e passaram, conheço, mas não só por videoaula estudaram. Fizeram exercícios, né? Revisavam constantemente com as videoaulas, tomaram mais tempo de estudo. É um jeito que para algumas pessoas é mais fácil, mas normalmente fica mais complicado, assim, porque você, você vai fazer uma prova e a prova é escrita. Então você tem que ler mais. Porque não adianta você chegar lá na hora da prova e ficar cansado de tanto ler. Porque você está tão acostumado só a assistir videoaula que daí, na hora de fazer a prova, você fica cansadaço. Porque não tem. Você não tem aquela prática em ler. Então, a leitura te ajuda não só a não ficar tão cansado na hora da prova, mas também a interpretar melhor as questões. Então, eu recomendo fortemente a leitura, o PDF, e as videoaulas em algumas ocasiões. Mas, se você é um ponto fora da curva, está tudo bem, adapte seus estudos. Só que tente também fazer simulados constantemente para não ficar só acostumado ali a assistir a videoaula e fazer exercícios e não colocar aquilo tão em prática, né? Porque quando você está lendo, você de um jeito ou de outro está praticando mais do que assistindo a videoaula. Isso é minha opinião, claro, não sou a dona da razão, mas é a minha opinião. Erro número 4, fazer resumos gigantescos. Gente, eu sei que tem gente que memoriza melhor escrevendo, né? Eu também memorizo melhor escrevendo, inclusive. Porém, a gente não pode perder tempo. A gente às vezes não tem esse tempo disponível, ainda mais quem trabalha, quem tem uma rotina pesada de trabalho com estudos. Não pode perder esse tempo escrevendo resumos, ainda mais de coisas que você já sabe, que você já acerta exercícios, que você já conhece. Os resumos, eles têm que ser feitos, então, de uma forma objetiva. Você tem que escrever aquilo que você não sabe. Não que você não viu ainda, porque daí você vai escrever todo digital. Mas o que você não sabe, aquilo que te pega, aquilo ali que te faz errar os exercícios, aqueles conceitos que você confunde, ou coisas assim que você realmente sabe que você não vai lembrar, que você nunca lembra. Essas coisas que precisam ser escritas no seu resumo. Porque se você escrever uma Bíblia, você não vai ler de novo. Você vai ficar lendo aquilo que você já viu 1000 vezes e não vai avançar no conteúdo, não vai pegar da atenção que você precisa dar para aqueles pontos que você tem realmente dificuldade. Não estou dizendo que você nunca mais tem que ver aquilo que você já sabe. Você tem que revisar constantemente, com certeza. Mas uma revisão rápida, por meio de mapas mentais, resumos já prontos, grifos no PDF, coisas mais objetivas, assim, só para rememorar, né? Através de exercícios também, é uma boa ferramenta de revisão. Algumas videoaulas, aquelas videoaulas que pega mais um resumão da matéria, que não ocupa tanto tempo, ou que se ocupa tempo, veja toda a matéria, né? Mas, assim, fazer resumos gigantescos não dá, porque além de tudo, você já tem um PDF para ler. E ainda você vai ter mais uma Bíblia. Isso não vai otimizar o seu tempo. Então eu acredito que o ideal é fazer um caderno de erros, né? Conforme você vai errando nos exercícios, aquilo que você realmente tem costume de errar sempre, ou aquela coisa que você não sabia, assim, que você até tinha visto a matéria já, mas você não tinha me atentado para esse ponto. Ou também algo que você confunde sempre, ou aquela questão que você acertou, mas acertou meio que no chute. Essas coisas você tem que fazer pequenas anotações objetivas para te fazer lembrar desses erros para você não errar mais. Mas anotações objetivas, não é para reescrever toda a questão e fazer um negócio gigante também não funciona. Claro, gente, como eu digo, cada um tem sua forma. Mas essa forma que eu tô dizendo vai fazer você otimizar o seu tempo de verdade. Você precisa otimizar esse tempo. Então,
Eu acredito que resumos gigantescos, em 99% das vezes, não funcionam. É a minha opinião. Acho que se funciona, fez a pessoa ir pelo caminho mais pesado, ao invés de revisar de outras maneiras. E para você ver, eu já tinha acumulado todos esses erros, todos. Estava estudando no pós-edital, correndo para uma área que eu nunca tinha visto na vida, a área bancária, que eu já tinha estudado para a área de fiscal, para a área de tribunais, para a área do jornalismo. Daí eu estava agora na área bancária, assistindo todas as videoaulas, fazendo resumos gigantescos. Qual era a chance de eu me dar bem? Não tinha. Não tinha chance de eu me dar bem, porque eu estava juntando todos os erros juntos ainda, em um curto espaço de tempo. Então a gente tem que criar essa consciência que a gente tem que anotar aquilo que vai nos ajudar mesmo. Aquilo é um auxílio e não um livro para você anotar e ficar ali só fazendo volume no seu material de estudos. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E na verdade eu tinha feito 15 erros iniciais do concurseiro, mas ia ficar muito longo o vídeo, então eu resolvi não fazer o restante. Coloquei esses 4 que são os principais e os iniciais. Mas caso você queira saber do restante, que eu faça um vídeo com uma parte 2, uma parte 3, falando sobre esses erros, é só comentar aqui embaixo no vídeo ou também me mandar no direct @catiele no Instagram. Além disso, lá você pode me mandar feedback e também alguma sugestão de algum tema que você quer me ver aqui falando sobre ele. E também não esqueça de ativar o sininho das notificações, se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e dar aquela ajuda para que a gente continue gravando esse conteúdo e fazendo esse conteúdo para você. Eu espero ter ajudado e até a próxima, minha gente. Beijo!